Quando o apóstolo Paulo, por meio da revelação de Cristo, passou de perseguidor a cristão, declarou que era como alguém nascido fora do tempo. Daí em diante, Cristo foi para ele tudo em todos. Paulo declarou: "Para mim, o viver é Cristo." Filipenses capítulo 1, verso 21. Em toda a Bíblia, essa é a mais perfeita interpretação, em poucas palavras, do que significa ser cristão. Essa é a verdade completa do Evangelho. Paulo entendeu o que muitos parecem incapazes de compreender. Seu fervor era muito intenso. As palavras dele mostram que sua mente estava centralizada em Cristo, que toda a sua vida estava ligada ao Senhor. Cristo era o autor, o sustentador e a fonte da vida de Paulo. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs. Esse é um comentário de Ellen G. White no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 7. Vejam só como Paulo ele enxergava Cristo, como que ele resumia essas palavras, né? Para mim, o viver é Cristo. Vejam só, que assim possa ser na nossa vida, que nós possamos experimentar isso também. E agora, o próximo texto que nós vamos ler está na meditação matinal Exaltai-o, do dia 25 de novembro, e diz o seguinte para nós: "Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda." 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Paulo sempre tinha em vista a coroa da vida, a qual lhe seria dada, e não somente a ele, mas também a todos os que amam a vinda de Cristo. Foi, porém, a vitória por meio de Jesus Cristo que tornou a coroa da vida tão desejável para ele. Jesus não quer que sejamos ambiciosos de obter recompensa, mas ambiciosos de fazer a vontade de Deus porque é sua vontade, sem levar em conta a recompensa que receberemos. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, precisamos desejar fazer a vontade de Deus, porque essa é a vontade dele, porque nós sabemos que isso é o melhor, e não porque nós queremos de alguma forma ser recompensados. E agora, o último texto que nós vamos ler hoje está no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, e diz o seguinte para nós: "Há, por toda a estrada que conduz à morte, dores e angústias. Há aflições e desapontamentos. Há advertências dos mensageiros de Deus para não prosseguir, e Deus tornará difícil aos que não dão ouvidos e aos obstinados a destruição de si mesmos." Vejam só, Deus tornará difícil aos que não dão ouvidos e aos obstinados a destruição de si mesmos. Deus quer nos salvar, queridos irmãos e queridas irmãs. Então, mesmo que nós escolhamos um caminho diferente, o que ele vai tentar fazer, né? Quando nós escolhemos fazer ali algo que é ruim, algo que nos destrói, ele vai tentar dificultar o nosso caminho para que a gente não consiga fazer isso tão facilmente assim. E ela continua dizendo aqui: "Por todo o caminho, subindo a íngreme senda que conduz à vida eterna, se acham fontes de alegria para refrigerar o cansado." Então, da mesma forma aqui que Deus tenta dificultar o caminho de quem está querendo se destruir, Deus ele provê fontes para nos refrigerar no caminho que nós estamos indo em direção à vida eterna. Vejam só que maravilhoso é o nosso Deus. E ela continua dizendo aqui: "A verdadeira vigorosa alegria da alma começa quando Cristo é formado no interior, a esperança da glória. Se escolherem agora a senda em que Deus conduz e forem avante aonde a voz do dever chamar, as dificuldades que Satanás tem ampliado aos seus olhos desaparecerão. Caminho nenhum é seguro a não ser aquele que se torna mais claro e firme à medida que nele prosseguimos. O pé pode às vezes deslizar na trilha mais segura. Para andar sem temor, vocês precisam saber que sua mão está firmemente segura pela mão de Cristo. Olhe para Paulo, escute suas palavras ressoando até nossos tempos. Combati o bom combate, acabei a carreira,
guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8. Eis aí o grito de vitória vindo de Paulo. Qual será o seu? Querido irmão, querida irmã, eu desejo que o nosso grito de vitória seja o mesmo grito de vitória de Paulo. Portanto, que nós seguremos firme na mão de Cristo e que nós não soltemos, que nós confiemos nesse Salvador poderoso e que sigamos avante, olhando para o alto, tá bom? Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.